Oi, gente! Meu nome é Viviane Maia Jovita e o meu objetivo aqui é fazer resenhas de livros que eu li e que eu gostei muito e eu quero compartilhar com vocês. O primeiro livro que eu estou trazendo é A Psicanálise dos Contos de Fadas, do Bruno Bettelem, da editora Paz e Terra. Então, logo na introdução, o autor ele deixa muito claro pra gente por que os contos de fadas trazem contribuições positivas para o crescimento da criança, para o crescimento interior das crianças. E ele fala o seguinte: se nós desejamos viver verdadeiramente conscientes, a nossa maior realização, ela acontece quando a gente encontra um significado para a vida, que é a maturidade psicológica. Já as crianças, elas não têm essa maturidade psicológica, então a vida ainda não tem significado para elas. É exatamente através da literatura, dos contos de fadas, que a criança canaliza melhor essa informação. Então, por exemplo, ele fala também que a gente tem que contar a versão original dos contos e não essa versão fantasiosa que a gente vê hoje em dia. Por exemplo, no caso da Cinderela, ela não tinha meia-irmãs, eram irmãos mesmo. Então, assim, acontece que o conflito fraternal que é passado na Cinderela, ele se identifica muito e a criança ela se vê naquela situação. Por exemplo, eu acho que meu pai e minha mãe gostam mais do meu irmão do que de mim. As crianças às vezes passam por isso e aí ela vai saber exatamente a hora de superar isso, porque do mesmo jeito que ela sabe que ela não é maltratada igual a Cinderela, ela também tem certeza que ela vai se sair vitoriosa no futuro como a Cinderela se sai. É uma forma progressiva da criança, dela perceber isso. O livro fala muito que a história tem que entreter a criança, tem que estimular a imaginação da criança. Ao mesmo tempo que transmite mensagem, tem que estar divertindo. E é por meio dos contos de fadas que serão transmitidas informações para os processos interiores das crianças. São passadas mensagens de uma forma muito sutil, muito despretensiosa, para a mente consciente, para a pré-consciente e para a inconsciente. E é muito interessante também que o Bruno faz menção aos contos e às fábulas. E ele fala o seguinte, que a fábula, ela dá explicitamente uma verdade moral. O conto de fadas também passa essa verdade moral, só que ele deixa margem para a imaginação da criança. A criança, ela, por exemplo, ela tem uma mensagem oculta que é dada para ela. No conto de fada, diferente da fábula, a criança passa por um aprendizado, por uma maturidade. Então, por exemplo, ele fala da formiga e da cigarra, que deixa aquela mensagem de que a gente deve trabalhar e não ficar brincando para poder colher no futuro, né? A fábula da formiga e da cigarra. No conto de fadas dos três porquinhos, da mesma forma, os porquinhos têm que se esforçar para poderem não serem comidos pelo lobo. Só que na fábula da formiga e da cigarra, o juízo da criança fica muito prejudicado. Ela pensa assim, ai, tadinha da cigarra, ela só brincou e foi para a ruína no inverno, não teve onde morar, não teve o que comer. O juízo de valor da criança se sente muito ofendido, porque a criança pensa assim, eu também gosto de brincar, assim como o porquinho, né, também gosta de brincar. Já no conto de fadas dos três porquinhos, o que acontece? Tem uma passagem progressiva do princípio do prazer para o princípio da realidade. São três estágios distintos e, na verdade, há um crescimento, tanto da maturidade como do aprendizado. Porque a gente pensa, são três porquinhos, só que inconscientemente a criança entende que é um porquinho só e ele vai aprendendo aquilo. Tanto que a fala dele para o lobo, a fala dos três para o lobo, é a mesma fala. Eles falam, não, 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 pelos pelos da minha barba. E no final a criança entende a mensagem que foi passada de uma forma mais sutil e mais adequada para ela. E os personagens, o Bruno Bettelem fala que os personagens, eles não são ambivalentes nos contos de fadas, como nós somos, né? Nós somos, um dia nós nos sentimos mais altruístas, em algum dia você se vê num comportamento mais egoísta, tem dias que você se sente uma pessoa até com um comportamento ruim, apesar de você ser uma pessoa boa. Então, assim, essa ambivalência não existe nos contos de fadas. Nos contos de fadas, os personagens são sempre da mesma forma. Um adora ler, o outro odeia ler. Uma é linda, maravilhosa, a outra é feia. Um é bom, o outro é mau. Um é virtuoso, trabalhador, o outro é preguiçoso, vil. E essa polarização que existe, isso é muito bom para a criança.
porque a criança sabe exatamente com quem ela quer se parecer, ou então com quem ela não quer se parecer jamais. E isso dos personagens tem um apelo positivo, tem sim, tem um apelo positivo, mas isso favorece muito o desenvolvimento da personalidade da criança. Importante também falar que cada conto de fadas tem um significado diferente para cada criança, dependendo do momento que ela ouve o conto. Assim como para cada pessoa o significado também é diferente. Eu vou até ler uma passagem do livro que eu achei bem interessante. O conto de fadas só alcança um sentido pleno para a criança quando é ela quem descobre espontânea e intuitivamente seus significados previamente ocultos. Essa descoberta faz com que uma história passe de algo que é dado à criança a algo que ela, em parte, cria para si própria. Então, olha que interessante, o autor fala da história do João, o matador de gigantes, que a mãe tinha acabado de contar para o filho a historinha. Eu não vou falar aqui porque pode pesquisar na internet, senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas assim que ela acabou de contar, o filho perguntou para a mãe: mãe, mas não existem gigantes, não é? Aí a mãe se preparou para responder, ela já ia falar que não existem gigantes. Aí a criança interrompeu a mãe e falou: mas mãe, os adultos são gigantes, não são? Aí a mãe percebeu que naquele momento, qualquer resposta que ela desse ia tirar todo o significado que a história teve para a criança. A riqueza e o que trouxe para o processo interior da criança era bem diferente daquilo que a mãe ia responder. O autor fala também que o conto de fadas ele é terapêutico, porque a pessoa encontra soluções não para o seu exterior, mas para os seus processos interiores, que têm lugar dentro do indivíduo. E esses processos interiores, eles são passados no conto de fadas por meio de imagens visuais. Então, por exemplo, uma criança que ouviu uma história de um herói que estava perdido na floresta, uma floresta densa, escura, fechada, com árvores fechadas, e ele não sabia que rumo tomar, não sabia onde era a saída e estava perdido. Essa criança, ela tem noção totalmente de como essa pessoa se sentiu naquele momento. Não precisa nem dizer como é que ele estava se sentindo, se ele estava desesperado, porque isso já é passado pela narrativa. Durante vários momentos no livro, o autor faz menção a Freud, tá? E tinha que fazer, né? O pai da psicanálise. Especialmente quando fala dos conflitos edipianos. E faz menção também à teoria de Piaget. Nos exemplos de Piaget, sobre o pensamento animista que a criança desenvolve até a puberdade, ele fala que, pelos exemplos de Piaget, para a criança, o sol está vivo porque ele dá a luz. Uma pessoa ser uma pedra é a pessoa ficar imóvel e em silêncio. E que os contos de fadas ajudam a criança a responder a essas perguntas. Por exemplo, aquelas perguntas que os filósofos faziam: quem sou eu, de onde vim? Que todas estão baseadas no pensamento animista da criança, os contos de fadas ajudam a responder. Então, para finalizar, o autor deixa muito claro o seguinte, que nós adultos, muitos adultos pensam, né? Não vou contar para o meu filho não um conto de fadas, porque são informações falsas, que tem sempre um final feliz e que dão ilusões para a criança. Só que a gente se esquece o seguinte, a criança, ela não tem ainda o pensamento abstrato e objetivo. Então, qualquer informação muito conceitual e muito científica para a criança, ela vai soar de uma forma ruim, que vai deixá-la confusa e entediada. Ela não vai entender, ela vai ficar mais confusa ainda. Ela vai repetir igual um papagaio. Ela vai repetir o que o adulto está falando, mas sem se apropriar do verdadeiro conceito. E isso não é bom. Ela só entende realmente quando ela se apropria. E essa apropriação tem que vir com a maturidade psicológica. Então é mais fácil você falar para uma criança que a terra repousa sobre um casco de tartaruga do que ela voa no espaço. Porque para a criança ela não entende porque que a terra não cai. Então, gente, eu acabei de falar para vocês desse livro maravilhoso. Eu espero que vocês leiam A Psicanálise dos Contos de Fadas. E eu quero aproveitar também para dizer que no dia 2 de setembro eu vou estar na Bienal do Rio de Janeiro com o meu primeiro livro que eu publiquei esse ano pela editora Chiado Books, Amor Demais por Ela. Eu vou ficar muito feliz se vocês aparecerem por lá. E também vou deixar aqui embaixo o nome do meu site e o nome do meu Instagram. Um beijo!